A figura abaixo representa um barco atravessando um rio, partindo de A em direção ao ponto B. A forte correnteza arrasta o barco em direção ao ponto C, segundo o ângulo aí de 60 graus, como mostra a figura, né? Sendo a largura do rio de 120 metros, a distância percorrida pelo barco até o ponto C é D. Aí ele quer saber qual é a resposta aí. Então, esse lado aqui ele disse que mede 120 metros. E ele quer saber a distância do A até o C. A gente pode chamar esse lado aqui de X. Certo? Então, a gente tem aqui claramente um triângulo retângulo, em que a gente tem um ângulo interno aí de 60 graus. Tem o tamanho de um lado e quer saber o tamanho de outro. Então, a gente vai usar a trigonometria para resolver esse problema. Então, primeiro a gente tem que descobrir quem é a hipotenusa desse triângulo. Então, a gente olha o ângulo reto, o que está oposto é a hipotenusa. Então, o H, está representando a hipotenusa, é o lado X, certo? Que a gente tem que saber aí para solucionar o problema, certo? E aí a gente tem outros dois catetos. A gente tem o cateto que a gente chama de adjacente, que é aquele que encosta no ângulo que a gente está trabalhando, que nesse caso é o 60. Então, aqui a gente tem o cateto adjacente, que é o 120, e o outro que a gente não sabe nada é o cateto oposto, é aquele que não encosta no ângulo dado, que é o de 60 graus, certo? Então, para eu descobrir qual é a razão trigonométrica que eu vou usar, a gente vai usar o soca-touro. Então, hipotenusa, que é o H, a gente quer descobrir, então a gente vai ter que usar. E o adjacente, a gente tem o valor numérico, que é o 200. Então, o único que usa as duas letras ao mesmo tempo é o K. Então, a gente vai fazer o cosseno de 60 graus, em que o cateto adjacente, nessa ordem, né, vem em cima, e o H da hipotenusa vem embaixo, certo? E aí, para descobrir o cosseno de 60, você pode fazer aquela tabela trigonométrica, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí você vai ver que o cosseno de 60 é meio. Certo? E aí montou aí a proporção, multiplica cruzado e vai embora. Então, eu vou ficar aqui com 1 vezes x é x, e 2 vezes 120, 240 e 240 metros. Tem muito mistério aí. 240 é letra B de bola.